Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui agora, nesse momento, aguardar a presença, né, da doutora Shirley Almeida, que vai estar aqui com a gente a partir de agora, né, nesse instante. Então, vamos convidar nossos amigos, como eu já disse anteriormente, os nossos familiares, e explicar um pouco para vocês o objetivo do nosso projeto integrador. Nós somos do curso de massoterapia do SENAC e estamos desenvolvendo um projeto de conclusão de curso, a qual nós somos 5 integrantes no grupo. E o nosso objetivo é estar transmitindo e também apresentando às pessoas a importância da saúde e bem-estar dentro e fora da empresa. Então, o nosso tema é a inserção do massoterapeuta dentro da empresa. E como a gente já tem dito nas outras lives, que por conta de tudo que a gente vem vivenciando, né, que é até desagradável ficar repetindo sempre, falando da pandemia, que está deixando a gente, o nosso emocional muito abalado, né? Mas se faz necessário nesse momento a gente ficar em casa, né? É o que pede. Então, por isso, eu venho aqui dizer para vocês a importância então da gente estar alimentando e absorvendo coisas legais, né, para nossa vida. E hoje nós estamos aqui para apresentar a vocês com mais uma convidada sobre por que falar bem faz bem à saúde. E a doutora já está aqui, eu vou convidá-la a entrar e ela vai colocar pra gente. Então, eu peço para que vocês curtam, participem e convide seus colegas e amigos, familiares para esse momento triunfal que a gente vai ter, tá? Eu vou convidar a doutora para entrar. Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo É bem. assim que eu posso chamá-la. Pode chamar de você, porque eu sou super nova na idade e na cabeça. Claro, com certeza. Estou cada dia mais nova. E linda, sempre, né? Lindamente, com um trabalho lindo que a gente vem acompanhando. E, assim, é uma honra recebê-la no nosso projeto. E eu estava há pouco falando para as pessoas a importância da gente estar contribuindo com boas informações, e isso é muito importante, principalmente no tempo que a gente tem vivido, né, que está mexendo muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico, e de ter que ficar dentro de casa. Então, a gente já não sabe mais o que fazer, né? Então, esse projeto, na verdade, a gente ia desempenhar dentro das empresas. Mas só que não era para ser. A gente ganhou um presente muito maior de estar partilhando desse momento com profissionais maravilhosos que estão assim, se propondo, né, e prontificando a nos acolher, e com isso também a gente pode estar transmitindo boas informações às pessoas que aqui estão entrando na live e toda a comunidade. E a sua presença é uma delas que
é um marco para a nossa história. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Cássia. Eu sou... minha formação acadêmica é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, e agora eu estou fazendo o curso de especialização em massoterapia pelo SENAC. Então, eu acho assim que veio de encontro, sabe? Poder estar contribuindo nesse momento a terapia integrativa. Então, e a oratória, né, em si, ela faz parte também dessa nossa história. Por quê? Porque nós temos contato com pessoas, né? E hoje em dia isso quebra muito tabu por conta da timidez, né? A gente às vezes tem uma certa restrição do que dizer, de como agir, de como se comportar. Então, Shirley, eu agradeço muito pelo seu carinho. Eu passo minha palavra para você. Ah, que bom. Fico muito feliz por vocês terem me convidado. Me viram lá na live da Natália, né? Da Natália Mello, e assim me convidaram. Parece que vocês são da cidade dela, não é isso? Somos de Mogi Pois Guaçu. é. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui contribuindo um pouquinho também com vocês a respeito do conhecimento que eu tenho. Quando eu cheguei aqui, que você estava falando de algo sobre amor pela profissão, né? Sobre a oratória, que isso nos faz bem. E, em primeiro lugar, eu quero dizer a você o seguinte: quando nós fazemos algo que nós gostamos, nós fazemos sempre melhor. Então, eu digo sempre para os meus alunos, pessoas que participam do meu curso, que eu nunca trabalhei na minha vida. Eu trabalhei sim quando eu tinha 2 consultórios e eu tinha que atender lá nos consultórios, porque aquilo eu tinha que fazer por obrigação. E depois, quando eu descobri o que realmente eu gostava, que era realmente falar em público, embora eu tivesse muito medo antigamente, e eu desenvolvi isso, né? Porque eu sou fonoaudióloga, e através da fonoaudiologia, eu sou uma profissional que sou capacitada para ministrar esse curso. Isso passou a ser uma paixão na minha vida. Então, eu digo que desde aquele momento eu não trabalhei mais. Eu estou desde as 8 horas da manhã sentada nessa cadeira, não consegui sair, estava numa ligação agora. Não sei que horas eu vou parar hoje. Ontem foi domingo, trabalhei não, né? Sentei aqui o dia inteiro, terminei 11 horas da noite, mas não estou cansada e estou feliz. E essa quarentena, ela veio para nos mostrar e nos ensinar muito. Eu tinha os meus cursos presenciais. Nesse momento, eu lancei os cursos online. Eles estão dando super certo. E aquela vida que eu tinha antigamente, eu não vou ter mais, porque já é uma decisão na minha vida. Então, enquanto eu atendia pessoas de cidade em cidade, agora eu estou atingindo o Brasil inteiro da forma que eu gostaria que acontecesse, ou seja, com a minha presença. Porque ter cursos de oratória online, mas de estúdio, onde você assiste lá aquela aula, você não interage com o profissional. E agora não, agora eu quero fazer os cursos de oratória online em tempo real, que já é o que eu estou fazendo. Com essa turma de amanhã, são 17 turmas formadas, né, que eu vou formar agora. Da próxima semana eu já vou estar com 19 turmas, então é um número bem elevado já nesse processo de quarentena. Fora no ano de 2017 que eu cheguei a formar 1000 turmas. Então, olha como é a nossa vida, né? E aí, quando entrou essa ideia da quarentena, eu cancelei 12 cursos em 15 dias. Então, você diz assim, nossa, a mulher é uma máquina, né? Então, você tem que olhar e dizer assim, realmente é uma máquina, porque 12 cursos em 15 dias. Mas, veja, nem eu tinha, na verdade, a ideia de tanta coisa que eu fazia. Eu só caí em si quando a quarentena chegou. E aí eu tive que me reinventar. Eu pensei, eu disse, eu não vou ficar parada, porque eu não sei ficar parada. Eu durmo muito pouco. E por que eu durmo pouco? Porque na hora que eu deito, eu começo a pensar.
e na hora que eu penso, eu levanto. Ou mesmo puxo o celular, eu coloco o celular lá, desligo, mas daqui a pouco eu tenho que ligar ele novamente. Então, assim, uma tarde para mim, eu ter que deitar e dormir, eu não faço. Então, eu só relaxo quando eu viajo, quando eu digo que eu mesma me dei férias, mas algo que é muito prazeroso na minha vida. Então, hoje de pessoas do Brasil inteiro, inclusive do exterior. Estamos falando com pessoas aqui. Agora, na próxima turma, teremos uma pessoa que está morando em Portugal. Enfim, está sendo uma experiência extraordinária, maravilhosa. Eu estou super, mega feliz com tudo isso. E aí é onde volta aquela questão que você estava falando, né? Se eu pudesse, eu não sei o que é que você consegue ver de mim aí, mas tenha certeza que o que está saindo de mim aqui agora são flores, são raios brilhantes, são coisas maravilhosas, porque eu sou muito feliz, eu sou muito satisfeita com o que eu faço e com as minhas conquistas. Então, eu trabalho e eu luto muito, inclusive. Eu estava falando numa live anterior, às 18 horas, sobre sorte. E aí, conversando com uma pessoa que vai participar do meu curso, ele disse assim: assiste uma live que vai estar acontecendo aí, que depois a gente vai trazer essa pessoa aí para o seu curso. Boa, eu fui assistir. E eles estavam falando sobre o quê? Dois grandes empresários, justamente sobre sorte. E disseram assim: a sorte não existe. E eu também acredito que a sorte não existe, né? Você só me conheceu porque eu estava com a Natália Mello, fazendo a live com ela. Você teve o interesse em assistir algo que produzisse algo para você satisfatório, né? Buscando profissionais que realmente atendam às suas necessidades. E aí você me conheceu. Isso foi sorte? Não. Isso é uma oportunidade que você teve de me conhecer através de um trabalho que eu estava fazendo, porque uma live hoje é um trabalho. E eu não acredito muito nisso. E as pessoas dizem assim: você tem muita sorte. E eu não acredito. Eu acredito que é muito trabalho, né? Porque não sei, eu não sei o que as pessoas querem dizer com sorte. Né? A sorte, eu acredito que ela existe na minha vida todos os dias. Acontecendo um acidente, eu tropeçando, caindo no chão, quebrando isso, quebrando. Ela tá comigo, né? Agora, eu que vou fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu trabalho muito, eu busco muito, eu estudo muito, né? Eu busco relações, networking e tal. E as coisas acontecem para mim justamente por isso. Se isso for sorte, que venha mais sorte, né? Porque força para trabalhar é o que eu mais tenho e o que eu mais gosto. Que na verdade eu digo que nem é trabalho, porque é tanta satisfação que isso é algo que me deixa muito feliz e satisfeita todos os dias da minha vida. Mas são bênçãos, né? Porque assim, através da fala, né? Através das palavras, isso nos transforma. E o bom disso que nos fortalece também, né? Porque foi o que você disse, quando a gente faz por amor, a gente pode até estar pegando um papelzinho do chão ali. Se eu estou tirando aquele papel do chão, fazendo aquilo acontecer, parece que eu assim transformei uma fábrica de papel, né? Aquele pedaço de papel caído no chão. E assim somos nós. E é essa alegria, como você citou, a sorte. O nosso projeto não era para estar trancafiados dentro de uma empresa. É para estar, sim, em comum unidade com vários profissionais maravilhosos, estar assim, apresentando várias profissões e várias formas da gente se alimentar, se abastecer, né? E se reciclar, porque a quarentena, a gente sabe que é ruim, mas é como você também já disse, ela não veio por acaso, ela veio de uma forma da gente refletir, né? E a gente conseguir ganhar forças e nos lapidar. Eu penso assim, e quando acabar toda essa fase, a gente vai estar fortalecida, porque
a gente vai ter muitas ideias, né, para pôr no papel, até mesmo para ação, às vezes a timidez. Como você citou, eu também sou uma pessoa muito tímida, principalmente para expressão. Agora sim que eu estou ganhando força para estar falando em público. Mas até então eu deixava tudo dentro da caixa ali, era para mim, sabe? A não ser anotar ali no papelzinho e te apresentar, mas falar jamais, em público ainda nunca. E hoje eu vejo a necessidade, o quanto que as pessoas precisam disso, né? Fortalece. É verdade. Esse processo ele foi realmente um processo que eu acredito que nós estávamos precisando, né? Nós tínhamos que passar por isso para rever muita coisa. E a oratória ela entra com tudo aí, porque quando eu falo em oratória, não é técnicas para você falar exclusivamente em público, é para você mudar a sua performance, é para você olhar para si e dizer assim, eu vou mudar, eu vou estar melhor. O processo de comunicação é um processo muito importante. Nós não temos que ter mais medo de falar em público, porque o mundo não permite mais isso. Se você, moça, está com medo, você vai ter que vir participar do curso, viu? Já agradeço Sim, com certeza. a live, bem como as pessoas, os que já foram meus alunos aí, e dizer que próxima segunda-feira nós estamos com uma nova turma, curso online em tempo real de oratória, e que vocês já podem participar. Então, esse processo de comunicação, ele está mais forte do que nunca. Eu sempre falei que ele supera o conhecimento sobre um atendimento ao cliente, sobre vendas. Por quê? Porque tudo que nós envolvemos e que nós pensamos está à frente à comunicação. Então, não adianta você ter uma técnica de como atender bem ou vender mais se você não sabe argumentar. Se você não sabe olhar para o cliente e identificar o que ele quer. Porque eu digo que dentro do processo de oratória, dentro do processo de comunicação, você tem que aprender técnicas. Técnicas de expressão corporal, de entonação, de vocabulário, de fisionomia. Para quê? Não só para você, mas também para que você reconheça isso nas outras pessoas. Então, isso é um fator muito importante. E aí, quando você está no processo de vendas, não tem nada mais importante do que isso. Você olhar para o cliente, identificar o que ele quer, o que ele não quer, se o pensamento dele está aqui, se o pensamento dele está no concorrente, como é que ele reage, aquilo que você fala, a cada momento que você fala, como é que ele responde a você. Enfim, tem todo um procedimento que nós temos que ter consciência, nós temos que entender todos esses processos para que possamos, com certeza, atender muito melhor e vender muito mais. Com certeza, porque querendo ou não, não é que somos máquinas de negócio, mas o mundo ele nos apresenta esse ser, né? E nós um precisa do outro de uma forma ou de outra, como profissional, como pessoa, né? Como inúmeros problemas, né? E também inúmeros, como que eu posso dizer, questões. Então, a gente precisa, como você disse, se aperfeiçoar na forma de agir, de falar, de gesticular. Porque às vezes eu gesticulo de um jeito a qual o outro não vai entender a minha forma de gesticular. E isso muitas vezes acaba ferindo o outro. Às vezes a minha conotação, a pessoa não vai entender que eu não estou falando daquela forma por algo ríspido, né, por rispidez, ou eu estou falando porque é o meu jeito, mas eu preciso trabalhar isso em mim. E como profissional, nós temos que nos atentar a isso, né? A venda, até mesmo ao atender, o sorriso, a forma de sorrir, né? De repente, eu estou te acolhendo, eu sei que de repente você está desenhando totalmente a minha performance. E eu quero, às vezes, transmitir uma alegria, de repente eu estou transmitindo algo ao contrário, né? Então, as pessoas, a intenção de estar levando isso
o público, para a comunidade, essa intenção da importância da saúde, da expressão física, é muito gratificante isso, né? E esse seu curso, com certeza, é maravilhoso. Com certeza, esse processo da comunicação, ele vai além, porque não existe vendas, não existe você vender sem comunicar. Ah, vamos jogar um curso aqui online, tá certo? Vamos jogar um curso online, mas quem está comunicando? Eu preciso ver alguém falar a respeito, né? Então, as coisas não se vendem sozinha e isso é algo que é infinito. A gente nunca vai, sempre vai existir o processo de comunicação. É isso que eu estou querendo dizer, sempre vai existir. Então, eu percebo muitas vezes quando você vai ofertar um curso como esse numa empresa, e aí algumas pessoas assim, não, eu vou fazer o curso, muitas vezes o empresário, e eu repasso algo para eles. Não é bem assim. E muitas vezes a empresa é quem está perdendo com isso, porque, de fato, as empresas perdem muito por não ter dado aos seus colaboradores esse treinamento, essa capacitação. Então, é algo de fundamental importância, porque quanto mais você faz isso, quanto melhor você se expressa, quanto melhor você se coloca perante as pessoas, maior é a chance de você fechar uma venda com muito mais tranquilidade. Eu vou lhe contar uma história que aconteceu uma vez. Isso foi muito engraçado na minha vida. As pessoas estavam fazendo uma seleção para um cargo numa empresa. E aí me ligaram. Só que eu imaginei que eles estavam querendo fechar uma palestra comigo. E quando eu cheguei na empresa, eu sentei, como todo mundo sentou, ela mandou eu sentar, eu sentei. E chegou o meu momento de entrar na sala. Achei tudo estranho, porque geralmente eu não espero muito, né? Sempre é com hora marcada. Mas dessa vez eu tive que esperar. Entrei na sala, conversei e ele disse assim: você agora vai fazer uma prova. Eu disse: uma prova? E aí eu pensei, né, como essa empresa é exigente, porque para eu ministrar uma palestra, geralmente as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, me contratam porque me viram, né, conheceram meu trabalho, mas vamos lá, vou fazer a prova. Cheguei lá na prova, tinha regra de 3, tinha 5, meu Deus! Nossa, não lembro mais como faz uma regra de 3. E aí eu fiquei pensando, como essa empresa é exigente, que para eu ministrar uma palestra, eu tenho que fazer regra de 3, né? Enfim, passou. Sentei novamente, voltei à sala quando fui chamada. E aí ele disse assim: como foi a prova? Eu disse: uma negação. Porque eu não minto, não, eu digo uma negação. E ele disse: uma negação por quê? Eu disse: porque, gente, eu não sabia que para ministrar uma palestra eu tinha que lembrar ainda de regra de 3. Aí ele falou: palestra? Que palestra? Eu falei: vocês não querem que eu ministre uma palestra? Ele falou: não, aqui é uma seleção. E o seleção para quê, gente? E ele é uma seleção de emprego. Eu falei: gente, mas eu não estou procurando emprego. E aí, assim, nós continuamos a nossa conversa. Conversamos muito depois disso. E ele me fez uma pergunta que, na verdade, eu não entendi bem. E ele disse assim: me diga uma coisa. Quanto é que você ganha por mês? E aí eu fiquei constrangida, porque, pô, não ia falar quanto eu ganho por mês, né? E aí perguntei: mas por que você quer saber disso? Ele disse: porque eu quero cobrir essa proposta aí de quanto você ganha por mês. Claro, ele não ia conseguir cobrir, eu tenho certeza disso, ele não ia conseguir cobrir, mas também eu não estava interessada nisso. E aí ele disse assim: quando você saiu para fazer a prova, eu peguei na sua mão. E aí ele me cumprimentou, né? Quando eu fui sair da sala, porque eu também agradeci a ele. E aí ele disse assim, que sentiu uma firmeza muito grande, não só no meu tom de voz, mas na hora que eu peguei na mão dele, ele gostaria que eu fosse uma das gerentes na loja. E aí entra essa questão da comunicação, né? Sim. Não é só você falar, mas sim você ter uma postura atrativa, você estar bem vestida, você saber olhar para as pessoas, você saber se comunicar bem. Ou seja, vai muito além do que as pessoas imaginam do que é a oratória em si, né? Então foi uma situação muito engraçada, mas veja, se fosse uma seleção, eu já ia derrubar todos os candidatos pela minha. Então, veja o quanto isso é importante. Falando sobre isso, que nós estamos falando muito sobre trabalho, eu vou lhe contar uma outra situação para você ver o quanto a comunicação ela pesa. Um certo momento, em uma das minhas turmas, estavam 2 pessoas que não sabiam que iam estar nessa turma, e uma pessoa fazia seleção
de emprego. Ela trabalhava no Recursos Humanos da empresa. E ela tinha uma pessoa que também estava na turma, tinha participado dessa seleção com ela. Essa pessoa, ela não foi aprovada. E se encontraram no meu curso. E aí ela disse assim, quando estava no processo do curso, ela disse, olha, Shirley, eu quero dar um depoimento aqui. Sabe esse menino aqui? Aí apontou para ele, ó, fulaninho. Ele acabou de fazer uma entrevista comigo na empresa X. E ele não foi. Sabe por que ele não foi aprovado? Porque eu não senti segurança nele. Mas eu vou dizer com muita sinceridade. Se fosse agora, depois do curso, com certeza ele estaria aprovado. Ou seja, o que é que o curso proporciona para as pessoas? Justamente essa segurança, né? É mudar realmente a performance. Inclusive, muitas vezes, nós precisamos mudar a nossa personalidade, a nossa característica. Se queremos evolução, nós temos que pensar nisso. Bom, eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero mudar. Então, por que não mudar a minha personalidade para atender melhor ao mundo, né? Ao mundo, porque hoje a gente fala para o mundo. Eu estou falando aqui, eu não sei quem é que está entrando na live. Você está em São Paulo, eu estou aqui em João Pessoa, então estou falando para o mundo, né? E aí nós precisamos, às vezes, fazer isso. Mudar a nossa postura, mudar o nosso ponto de vista, mudar a nossa característica, tudo. E muito disso vamos estudar e aprender justamente no curso de oratória. Pelo menos a minha metodologia que busca não só aquelas técnicas, né, técnicas simplesmente técnicas de oratória, mas que possa fazer com que as pessoas reflitam que precisam realmente de mudança e que saindo dali elas vão realmente conseguir fazer algo diferente na vida delas. E o que eu mais tenho são exemplos, porque depois de são aí mais de 1.000 e tantas turmas formadas, olhando nos olhos e puxando na orelha de cada aluno, eu consegui, acabo me tornando íntima de todos eles e no futuro eles chegam para mim e me dizem, eu sou o que eu sou devido a você, eu construí isso, ou eu sou palestrante, ou eu estou crescendo na minha carreira, estou crescendo nas redes sociais, porque eu aprendi isso com você. Então, não tem nada melhor, né, mais gratificante do que ouvir isso de muitas pessoas. Porque desde a entrada de uma clínica, um consultório, a recepção, né? Isso já é um peso maior, né? O atendimento, a acolhida, né? Então, a palavra, né? Do jeito que eu vou atender aquele cliente, a expressão. Então, faz sentido mesmo, tudo isso que você disse. A insegurança muitas vezes atrapalha. Então, às vezes a pessoa interpreta mal, às vezes não quer mais aparecer no meu estabelecimento por conta da minha insegurança. E a oratória, ela é importantíssima para a vida de qualquer pessoa, né? Independente de tudo, se faz necessária essa oratória na nossa vida. E eu acredito plenamente nisso. Tudo que você está nos colocando aqui, que é importante mesmo. Que nós, querendo ou não, a gente tem contato com pessoas o tempo todo, desde até mesmo com os nossos familiares, né? Faz a diferença a expressão, né, de como a gente pode se comportar dentro de casa e na rua também, né? Isso. Na verdade, é para a vida pessoal e profissional. Eu não consigo desvincular essas duas coisas, né? Tem gente que diz assim, eu sou muito desorganizado em casa, mas na empresa eu sou muito organizado. Eu não vejo muito isso, né? Porque as pessoas, você é uma única pessoa, a maneira que você age em um lugar, possivelmente você vai agir em todos os outros, né? Eu passei por uma experiência muito boa ano passado, porque eu fiz um curso presencial aqui em João Pessoa, o evento foi o Start Now. E foi um grande evento, eu trouxe 20 palestrantes do Brasil inteiro. Foi uma experiência maravilhosa, embora eu já tivesse feito muitos outros eventos, há 15 anos que eu faço isso. Mas eu pude, como eu estava fazendo o evento, eu fui para a rua, eu fui nas empresas, eu fui convidar as pessoas a participar.
E Sim. aí eu aprendi muito, porque eu tive que parar um pouco em João Pessoa. Minha vida é muito de viagens e eu realmente eu não paro. E eu, como eu tive que parar, eu cheguei aí ao comércio na cidade. E quando eu comecei a ir às empresas, as pessoas diziam assim, professora, e quando dizia assim, professora ou Shirley Almeida, eu já sabia que tinha sido meu aluno. E aí, assim, olha, Shirley, eu cheguei onde eu cheguei devido a você. Brincam comigo e dizem assim, a culpa é sua. E aí eu gosto muito de ouvir isso, eu fico muito satisfeita, porque a oratória, ela faz isso com as pessoas. Ela impulsiona de uma forma que, às vezes, a gente não tem noção do que vai adquirir daqui para frente. Para você ter ideia, hoje eu estou fazendo um curso de 8 horas. Apenas 8 horas. E muitas vezes você não para pensar que em 8 horas você pode mudar a sua vida. É Mas verdade. isso é mágica? Não, não é mágica. Isso é uma promessa? Não é uma promessa. Isso é algo que, de forma muito simples, nós conseguimos modificar através simplesmente de técnicas e de conhecimentos e de muito estudo. Quando nós paramos um pouco para pensar, você pensa assim: a vida inteira eu tive medo de falar em público. Por quê? Já começa lá atrás, quando os nossos pais, nós íamos sair, ia na casa de um vizinho, ia numa reunião e os nossos pais dizem assim: fique calado, não atrapalhe a conversa, não fale nada e manda que a gente fique em silêncio e calado. Então, nós já somos travados desde a infância. Passamos por um processo de escola e universidade onde ninguém nos treina. O professor simplesmente ele diz: o seminário está aí, dia tal apresente e você vai ter que apresentar, porque senão você fica sem uma nota. E aí É nós isso chegamos. mesmo. Não, o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Você se prejudica muito por não ter técnicas e não saber como fazer. São técnicas simples e eu digo, eu falo pela minha metodologia e eu bato no peito e digo assim: saindo daqui você vai sair diferente e as pessoas saem com uma autoestima muito elevada e sabendo que é a melhor parte, o que vão fazer e como vão proceder daqui para frente. Então, é algo que ninguém deve mais deixar isso para depois. Porque É um verdade. dia depois, uma semana depois, já é uma semana que você pode estar treinando, que você pode estar aí apresentando os seus produtos ou serviços nas redes sociais e que você vai estar perdendo dinheiro. Isso é mesmo, com Né? certeza. Insegurança não ajuda, timidez não ajuda, tá? E nós podemos superar tudo isso simplesmente com técnicas, porque você pode morrer tímido, inseguro e com medo de falar em público. Você só não Sim. pode dizer a ninguém e exercer as técnicas da melhor maneira possível. Se você É, continuar sendo tímido, o problema é seu. Mas na hora que você precisa da comunicação, você tem que exercer da melhor maneira possível. sim. Você tem que participar de uma seleção e você tem que se sobressair perante aquelas outras pessoas. Você é convidado para uma live, você tem que enfrentar essa live. Quantas pessoas não assistem a uma live? É Enfim, verdade. Isso é mesmo. Inclusive, estão perguntando aqui, Chico, o seguinte: qual a forma, então, de expressão que você poderia dizer para a gente? Porque, para não assustar, principalmente numa entrevista de emprego, no caso, a insegurança, para que eu não possa demonstrar essa insegurança. olha só. Não tem um ponto específico, até porque as pessoas elas são diferentes. Nós não temos ninguém igual a ninguém. O que é que você precisa demonstrar? Segurança. O que não fazer? Movimentação incorreta de mãos, movimentação incorreta dos braços. Você sinaliza muitas vezes com as bochechas e as musculaturas trêmulas. Você gagueja ao falar. A postura muitas vezes está falando e a insegurança com a cabeça não está de forma correta porque está inclinada. Você ficando, por Sim, exemplo, os
pés e as pernas, né, de forma inconsistente. E aí as pessoas já percebem que você está inseguro antes mesmo de você entrar na sala da avaliação. Então, não tem um fator, são vários fatores. Como você adquirir isso, como você ter uma melhor postura, na verdade, são muitas técnicas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho que trabalhar muito bem as mãos, porque essas mãos, elas demonstram muito a insegurança. Então, se você utiliza as mãos de forma incorreta, transmite segurança. Se você não utiliza, simplesmente por colocá-las no bolso ou para trás, você já está dizendo para outra pessoa que você está nervosa. E tem um ponto muito engraçado que é o seguinte. Vamos dar um exemplo maior. Você vai a uma palestra e ninguém ali fez curso de oratória. Mas se você não fez uma boa apresentação, todos vão dar uma avaliação a você que não vai ser satisfatória. As pessoas, elas interpretam. Elas não sabem dizer o que foi que não gostou, o porquê que não gostou. Elas sabem avaliar o todo. Por isso que nós temos que trabalhar as partes. Porque as pessoas observam o todo. Então, tem que estar tudo perfeito. Você tem que estar com toda a face perfeita, não pode estar trêmula, você não pode gaguejar, você tem que utilizar os braços corretamente, as pernas você não pode. Tem um formato nas pernas que é bem engraçado, que você tá lá, né, em pé, e aí as meninas, em especial as mulheres, ficam botando uma perninha na frente da outra. Esse formato de colocar na frente da outra, ela diz para as pessoas que estão ali avaliando que você está insegura, né? Muitas vezes as pessoas choram. Uma certa vez eu fui numa grande empresa aqui em João Pessoa e eu fui assinar um contrato. A moça, eu estava aguardando e saiu uma moça chorando da sala. Eu já sei de tudo isso, já sei até o que foi que aconteceu, mas eu vou lá e pergunto: o que foi que aconteceu com essa moça? A Shirley, ela veio participar de uma entrevista de emprego e aí realmente, quando a gente começou a fazer algumas perguntas, ela começou a chorar e muito nervosa. Então, assim, pronto, começou a chorar e está muito nervosa, não tem como você querer ser contratado. Já começa por aí, porque a sua estrutura psicológica não vai permitir que você seja admitido numa empresa. Então, o sinônimo de empresa é o quê? Sinônimo de empresa, para mim, é problema. Então, você encontra um problema a cada instante quando você tem uma empresa ou quando você trabalha numa empresa, né? Seja com o financeiro ou seja com o cliente. A título disso, eu vou dar um exemplo para você, que uma vez eu fui comprar uns livros do meu filho na livraria e a moça começou a chorar. Simplesmente porque eu disse assim. E eu estava muito tranquila. Eu estava muito tranquila, por quê? Porque naquele momento, quando você vai comprar livros para o seu filho em período, né, de início de aula, você tem que tirar o dia para aquilo ali. Então, eu estava com meu dia livre, não estava aperreada, e aí eu fui conversar com ela e eu disse assim, na hora que eu fui pagar, eu observei, meu filho, na verdade, observou que os livros não eram os do ano dele. Simplesmente, com muita tranquilidade, com muita calma, eu voltei e disse assim, moça, por gentileza, os livros que você colocou e que eu já paguei, não é do ano do meu filho. Aí ela simplesmente caiu no choro. Então, eu não falei nada demais, eu só pedi para ela trocar, porque eu não podia levar os livros errados. E aí ela entrou chorando, várias pessoas, funcionários foram em busca dela, me pedindo desculpa, pelo amor de Deus, meu filho ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, como se ele dissesse assim, o que foi que aconteceu? E eu disse assim, também não sei o que foi, mas possivelmente é uma pessoa dessas que estava nessa entrevista que eu presenciei e que não conseguiu simplesmente responder a questões que foram feitas a ela e ela não tinha estrutura psicológica para estar ali. Assim como ela não teve quando os livros estavam errados e eu simplesmente pedi para que fossem trocados, porque eu não podia levar os livros errados. Então, tudo isso, você, quando adquire uma postura de mais firmeza, você não deixa que isso aconteça. Hoje, eu fui desafiada por uma pessoa, né? E aí me perguntando como era o meu curso. Então, muitas vezes não vale só as pessoas indicarem. Por exemplo, você assistiu uma live com a Natália Mello e aí você liga para a Natália. Olha, Natália, como é? Você fez o curso da Shirley? E aí a Natália diz assim, ah, fiz sim, olha, é maravilhoso, faça também. Muitas vezes você não acredita no que as pessoas estão dizendo e aí quer enfrentar. E aí é onde entra uma questão muito importante. Você vai ser desafiado. Você vai ser
tentado. A concorrência, ela está de olho em você. Ela quer lhe derrubar. E aí você tem que ter essa estrutura psicológica muito boa, sabe? Para você poder dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque muitas Sim, pessoas não têm, porque não buscam. é Então, verdade. oratória, ela vai além disso. Ela vem justamente para dar um empoderamento a você, ela vem para mostrar que se você estuda, se você tem conhecimento, você tem como levar esse conhecimento e mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo. E digo mais, não, o conteúdo por si só, ele não é importante, não é tão importante. Porque quando Sim, você tem o conteúdo, mas você não tem uma boa expressividade, você não tem técnicas da oratória, você não consegue fazer nada. Agora, o contrário é engraçado. O contrário existe. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós estamos no ano eleitoral e eu vou dar um exemplo para você do político. Então, muitas vezes, mesmo que seja um político com boas ideias, que tenham propostas e tudo mais, é muito vasto você falar sobre aspectos que você pode trabalhar ou propostas que você pode trazer para um município, por exemplo. Então, se você tem uma proposta na saúde, mas você não tem na educação. E aí as pessoas vão justamente onde? Naquele lugar onde você não tem as propostas. E aí o que é, fazer como esse se você não tem nada concreto? Ou seja, nesse momento você não tem conteúdo. Nesse momento você tem o quê? Você tem técnicas de oratória que vão dar suporte para que você tenha bons argumentos e consiga driblar essa situação. Isso é tão bem verdade que no momento, por exemplo, de um debate entre pessoas que estão disputando ali o mesmo cargo, um candidato faz uma pergunta ao outro, o outro nem raciocina, porque ele foi muito bom. O adversário esquece a pergunta que fez, né? E ainda fica convencido. Mas o adversário não deu a resposta. sim, Só que ele envolve de uma forma que ele nem raciocinou. Que ele não é, está com a resposta que ele fez a pergunta. Entende? Tudo uhum, isso é devido a quê? As técnicas de argumentação, sua postura, tudo que você apresenta sobre a oratória, em especial a comunicação, naquele momento. sim, é isso mesmo. Isso é verdade. Pois é. Então, aí dá para a gente analisar que a oratória ela é importante em todas as áreas. Sim, Inclusive, nós tínhamos áreas antigamente que não chegavam no meu curso, porque achavam que não eram para eles. Contadores, engenheiros, né? Pessoas da área de publicidade. E hoje as pessoas observam que precisam muito. Primeiro, porque nós estamos vivendo através de um mundo digital. O mundo digital nos leva a lugares que antigamente nem imaginaríamos a proporção do que nós iríamos viver, né? E aí você observa que se você não tem uma boa postura, as pessoas também não lhe dão credibilidade. Então, tem muitos é, fatores que podem acelerar na sua sim, vida, como por e exemplo, eu atuo há 15 anos. Inclusive, eu estava conversando com pessoas sobre isso. Para você adquirir uma segurança profissional, para que as pessoas acreditem em você, você tem que ter um tempo de trajetória. Eu hoje, quando chego em algum lugar, eu digo logo que eu tenho 15 anos de trajetória, porque isso já fez com que eu caísse muito, com que eu apanhasse muito, com que eu estudasse muito e com que eu aprendesse. Mas as pessoas que é, chegam muitas vezes com 5 anos, 3 anos, 2 anos de trajetória profissional, você tem que ter uma lábia muito boa, você tem que ter uma comunicação muito boa para poder conquistar a atenção dessas pessoas. Porque elas já olham para você desacreditadas. Essa pessoa aí, com 2 anos de profissão, sabe nada, gente, disso aí. Vai ter que apanhar muito ainda para poder aprender, né? Para poder vir me ensinar algo. Então, é outro é ponto que nós temos verdade. que pensar É muito. porque E início de carreira, estudar muito também. não basta eu montar o meu espaço e não ter a comunicação, né? Verbal.
Pois é, a comunicação, ela na verdade, ela está à frente de qualquer profissão, né? Eu tenho todo tipo de profissional e hoje, independente da profissão, as pessoas estão se colocando muito nas redes sociais, Instagram, TikTok. O TikTok está funcionando muito bem hoje. E tudo isso precisa que você busque cada vez mais essa qualificação, porque é o caminho. É o caminho. O caminho ele fica mais fácil, né? Ele se abre mais rápido quando você tem o processo da comunicação. Até porque se você tem o conhecimento, mas você não diz para as pessoas o que você tem, fica complicado, porque as pessoas não vão saber. Não vão saber que você é boa. Não vão saber, não vão identificar que você tem conhecimento sobre a sua área, se você não fala. E para fazer isso, eu digo a vocês com toda segurança: tem que fazer, mas tem que fazer com muita certeza do que está fazendo, com muito conhecimento das técnicas, para que você não deixe que as pessoas imaginem, pelo menos, que você não é capaz de fazer isso ou aquilo. Então, que mostrar que você realmente é muito competente. Vou dar mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo que eu acho muito pertinente esse exemplo, porque a gente já está chegando no finalzinho da live, mas eu vou dar esse exemplo. Uma certa vez eu estive com duas pessoas também na mesma sala de aula. Uma era funcionária de uma empresa e a outra era o diretor de uma empresa. A empresa era dele. E aí foi muito engraçada a situação, porque eu perguntei assim: alguém aqui, quando estudava, na época de escola, era aquele capeta? Aí ele levantou e falou: eu. Aí eu falei: ah, você era o capeta, tá? E tem alguém aqui que era CDF e tal, estudava muito? A moça falou: eu. Certo, e aí? Você, querida, você faz o que hoje? Ela olhou para mim e fez: eu sou funcionária de uma empresa. Eu falei: ah, tá, você é funcionária. E você sempre estudou muito? É, sempre estudei muito. Tá bom, beleza. E você? Eu tenho uma empresa. Ah, aí ela gritou: professora, ele estudou comigo. Isso era o cão em figura de gente. Mas olha, Ai, hoje tem muito dinheiro. Ela falou, né? Tem muito dinheiro. E ele era o quê? O capeta. E ele nunca estudou na vida dele. E aí? sim. O que podemos? Como é a comparação que nós podemos fazer nesse momento agora? A que conclusão nós chegamos? Uma pessoa que nunca estudou na vida, hoje tem muito dinheiro e domina aquela região. Por quê? Porque ele era muito bom de se comunicar com as pessoas. Inclusive, na época que ele começou a trabalhar e que ele abriu a empresa, ele comprou, olha para você ver como faz tempo, ele comprou um Chevette. E ele botou um alto-falante em cima do carro e foi divulgar a empresa dele. Então ele não tinha vergonha de falar. Já a moça, que era a CDF, que estudava muito, é funcionária de uma empresa. Claro, nós não estamos tirando o mérito nem da funcionária, nem do dono da empresa. Mas que comparação nós podemos fazer nesse momento? Que ele construiu um patrimônio simplesmente porque ele fala, ele se comunica, ele mostra o que ele, como ele é inteligente. E ele não estudou. E ela, que tanto estudou, ganha possivelmente um salário mínimo. Então, por que, que ela não conseguiu conquistar o que ele conquistou? Tá, tudo bem, pode ter sido, ela não tinha vontade, ela não é uma empreendedora, ela não tinha visão, ela não teve a oportunidade, que eu não sei também se esse rapaz teve, mas o que foi que ele disse? Eu sempre busquei me comunicar muito. Eu sou muito sem vergonha, então cabe aqui a gente, né, chegar a essa conclusão de que as pessoas que são mais sem vergonhas, né? Elas conseguem chegar lá na frente nos seus objetivos muito mais rápido e com muito mais facilidade, não é verdade? Verdade, Shirley. E muito, porque às vezes é aquilo que você já citou, você já deu várias opções assim, de exemplos. É como na área da saúde, não adianta eu ter aquele espaço maravilhoso, mas na hora da expressão, aí Exatamente. o que acontece?
Então, não vem cliente para a minha empresa porque, nossa, eu tenho equipamentos do primeiro mundo, mas eu não tenho cliente. A culpa está no equipamento? Está em mim. Pois é. Vamos agradecer aqui a todos que estão comparecendo aqui à live. É, já, eu não sei se é Jaderlânia, tá dizendo assim, Shirley, linda, beijos, ó. Beijos a todos vocês que estão aqui na live, que nos acompanharam na live do grupo, né, da massoterapia, projeto integrador, eu acho, né? Quero agradecer também a vocês pelo convite, gostei demais. Obrigada a todos vocês que compareceram aí. Tô agradecendo por você, tá? Mas é porque tem muitos seguidores meus aqui também. E aí eu já quero deixar um beijo para todos vocês, tá? E lembrando, viu, gente? Segunda-feira tem curso de oratória online em tempo real. Quero todos vocês participando, inclusive você, viu, moça? Venha para cá participar para que a gente possa, ó, subir aí em patamares muito maior, tá? Olha, ele está dizendo aqui que é de Apodi. Um beijo grande para todos vocês de Apodi, lá no Rio Grande do Norte. Quero voltar para aí, viu? Tô louca, minha filha. Louca que termine isso, essa quarentena, porque eu gosto de aglomeração, eu gosto do calor humano, eu sou nordestina, pessoense, paraibana. E nós gostamos muito disso, tá? Do calor humano, do aconchego, do abraço, do beijo. Nós não vivemos sem isso. Então, eu tô louca que passe logo essa quarentena para voltarmos às aglomerações, não é isso, galera? Que bom, Shirley. Obrigada a você mesmo, de coração, em nome do grupo, tá? Pelo seu carinho, sua disposição. E vai ser, olha, cada vez mais sucesso todos os seus cursos. Com certeza, um dia estaremos lá, tá? E vai ser, sim. E obrigada mesmo. Gratidão por esse momento, por essa e que a próxima live sua também seja maravilhosamente bem, com esse aconchego, com esse carinho, porque foi muito gostoso, né, pessoal? Valeu a pena a presença dela aqui com a gente, né? E obrigado mesmo. Eu agradeço. Amanhã todos vocês fiquem ligados. Tem live com ex-BBB, viu? Ex-BBB. Não vou dizer quem é para gerar um suspense aí, mas ela é linda, ela é gata, ela é gostosa, ela é tudo de bom, tá? Então fiquem ligados que amanhã às 22 horas tem live bacana aí no Vinho Business e Elas, viu, gente? Fica ligado. E aí convidar todos vocês do grupo, tá? Se quiserem participar do curso de oratória, sejam todos bem-vindos, tá? Um beijo grande para todos vocês, muito sucesso, que terminem o curso aí de forma brilhante e que sejam excelentes profissionais. Estou aqui já na torcida. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e tenham todos uma noite extraordinária, uma noite maravilhosa. Durmam aí todos com os anjos. Amém. Você também. Obrigada. Beijo. Beijo.